Fala meus amigos, Andrei Gurgel do UX Lab aqui falando e dando continuidade à trilha sobre o trabalho remoto aqui no UX Lab. Eu estou fazendo uma série de vídeos mostrando como o nosso time se organiza remotamente. E eu estou tentando fazer esses materiais curtos, sabe? Mas que passem assim pelos pontos principais da nossa rotina remota, aqueles mais essenciais. No episódio anterior eu comentei basicamente sobre o nosso processo e hoje eu quero falar sobre um tema que é crucial para o trabalho remoto, que é a comunicação. É claro que saber se comunicar de uma forma clara é importante não apenas no trabalho remoto, mas em qualquer outro trabalho. Agora, no trabalho remoto, além dessa clareza de comunicação ser essencial, é importante que ela também aconteça de uma forma correta. Porque uma boa comunicação não é sobre o excesso de informação disponível, é mais sobre ela ser estruturada, lógica e ser também acessível, né, quando ela for necessária. Você já teve aquela sensação de ter lido alguma coisa importante e nem saber mais onde foi? Será que foi, nossa, no Messenger? Será que foi no WhatsApp? Será que foi no Telegram? Em qual grupo? Quem falou isso? No trabalho remoto, a forma como você organiza a sua comunicação vai ser tão importante quanto essa clareza, né, das mensagens que você transmite. É por isso que no nosso time, pelo menos no nosso contexto, nós não usamos e-mail de jeito nenhum. Não usamos Slack ou qualquer outro comunicador similar para troca de mensagens. E não usamos jamais coisas como WhatsApp e Telegram. E eu acho que ao longo desse episódio aqui vocês vão entender mais as razões disso. Para organizar nossa comunicação no nosso time remoto, né, hoje nós usamos apenas o Basecamp. O Basecamp é muito importante assim, para nós porque ele centraliza a comunicação num só lugar. O Basecamp, inclusive, é criado, né, por pessoas que trabalham remotamente. A própria empresa Basecamp, ela trabalha de forma completamente remota. Então, a gente encontrou nela uma solução muito similar ao nosso contexto. E o fato de estar tudo num lugar só evita essa sobrecarga mental que eu estava mencionando, sabe, de informação. E da perda de tempo também, né, de pensar onde é que estava aquela determinada informação que agora eu preciso e não acho mais. Isso acaba, né, quando você centraliza tudo num lugar só. Dentro do Basecamp nós temos áreas que chamamos de projetos. E cada projeto pode ter seu próprio time. Em cada projeto nós temos um espaço para troca de mensagens, um chat, que a gente chama de Campfire, e também um espaço para postagens de mensagens, que substitui muito bem o e-mail, que a gente mandaria e-mail, a gente posta lá essa mensagem em pontos chaves da comunicação. E tem também um calendário, que dá para você fazer lembretes e eventos importantes, então fica tudo num lugar só realmente. Claro que a gente segue usando assim calendários do Google, Google Docs, coisas desse tipo, mas nós sempre linkamos com as coisas que estão dentro do Basecamp. Então as pessoas que estão no Basecamp acessam esses materiais de uma forma mais estruturada, organizada. Um ponto assim crucial é que nossa comunicação é assíncrona, ou seja, ela não acontece em tempo real, a não ser em casos muito excepcionais. Eu vou mandar uma mensagem para outra pessoa e ela vai responder quando for o tempo dela. Assim, sabe, eu acho que a gente evita criar ansiedade na comunicação, ou senso de urgência, que é tão comum em outras ferramentas. Vocês provavelmente vão se identificar com isso, com cheques de leitura, cheques de recebimento ou alertas. Aqui tem mensagem, aqui tem 10 mensagens não lidas. A gente vê muito isso em outras ferramentas e isso tem que ser evitado porque isso gera, na verdade, ansiedade, senso de urgência. E na maior parte das vezes, as mensagens que a gente troca num time durante um trabalho, elas não são urgentes, né? Vamos ter essa consciência, assim. Na verdade, essa urgência, elas são desnecessárias. Elas interrompem as pessoas desnecessariamente a todo momento. Em alguns casos, nós também usamos uma comunicação em vídeo. Sabe, porque é muito legal você compartilhar a sua própria tela, aparece lá seu rostinho no canto e você explica alguma coisa. É muito melhor às vezes do que você digitar, né, alguma coisa, fica mais sucinto também. Então, em casos que você precisa mostrar alguma coisa, nós criamos vídeos. E tem uma ferramenta muito legal para criar esses vídeos rápidos, chamada Loom. Mesmo assim, nós criamos uma postagem no Basecamp e anexamos o vídeo do Loom a essa mensagem, de forma que as coisas fiquem mais organizadas, né, estruturadas, seguindo aquela organização que a gente tem feito ao longo do projeto. A gente precisa parar com tudo que gera essa sobrecarga de informação. Porque, embora o e-mail seja uma comunicação assíncrona, a gente evita porque entre um e-mail
e uma estrutura mais centralizada, como é o Basecamp hoje para nós optamos pela estrutura mais organizada do Basecamp. Nós não usamos coisas como Slack. Primeiro porque é uma comunicação que sugere ser em tempo real, né? Um chat e assim sugere ser em tempo real. Além disso, ela gera muitas distrações, como eu estava mencionando, ansiedade, não é legal. Sabe, eu acho difícil gerenciar o Slack. Pessoalmente, eu não curto o Slack por esses motivos. E isso também acontece de uma forma pior, assim, no WhatsApp. E no Telegram, por exemplo, com ícones, né? Aqueles ícones que eu já mencionei que falam quem leu, quem não respondeu. Aquilo não é legal para o ambiente remoto. Sem mencionar as mensagens de áudio, né? Que aí sim são absolutamente proibidas. Não tem como você se referir a uma mensagem de áudio. É difícil procurar alguma coisa que você ouviu numa mensagem de áudio. Não trabalhem com mensagens de áudio no trabalho remoto. Muitas vezes uma mensagem de áudio se transforma em 2 linhas de texto quando você começa a trabalhar essa sua capacidade de síntese. Capacidade de síntese, aliás, é muito importante você desenvolver no trabalho remoto. Aquela coisa muito comum que a gente fala que uma reunião poderia se transformar num e-mail, e eu já falo que às vezes uma reunião ou um áudio, né, pode se transformar em 2 linhas de texto. Então é bem essa pegada. E sobre o nosso gerenciamento de tarefas, que é algo também muito importante, muitas pessoas buscam, né, gerenciadores de tarefa quando elas estão trabalhando remotamente. É realmente algo muito importante na comunicação. No passado, eu já havia usado o Asana. Eu sou fã do Asana. Eu sempre falo que o Asana salvou minha vida em algumas situações. E eu adoro o Asana. Também já usei o Flow para organizar tarefas. É muito similar ao Trello, por exemplo. É outra ferramenta que as pessoas usam muito. Hoje, porém, no nosso time, pelo menos, dando esse depoimento, nós abolimos esses gerenciadores de tarefa e usamos todos o GitHub. Desenvolvedores e designers estão lá no GitHub trocando mensagens a partir daquela plataforma que é voltada para desenvolvedores. Né? Quem conhece o GitHub sabe que o GitHub é uma plataforma para desenvolvimento de softwares. E é por isso que ela é mais conhecida, talvez, por programadores mesmo e não por designers. Mas é muito legal os designers estarem lá dentro. Sabe, tem um artigo da Microsoft que menciona isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou procurar esse artigo sobre o time do Outlook que usava o GitHub, né, de uma forma geral, assim, designers e desenvolvedores. E é isso que nós buscamos. Esse lugar único, onde a gente troque mensagens sobre o andamento dos projetos. Existem até alguns aplicativos que fazem essa interface entre o gerenciador de tarefa e o GitHub. Eu acho que o Flow faz isso com algum pacote extra. Mas mesmo assim, nós achamos melhor usar mesmo o GitHub, que é a forma nativa, né, onde os desenvolvedores estão. Ou seja, designers criam issues, né, como é a linguagem usada dentro do GitHub, e de vez em quando, eventualmente, essas issues elas se transformam em pull requests em algum ponto. E os designers vão junto ali, acompanhando com os desenvolvedores diretamente nas branches que são criadas. Isso foi algo muito legal, sabe, para criar esse diálogo com os desenvolvedores. Isso foi um ponto muito positivo de estarmos todos juntos no GitHub. Eu também queria aproveitar esse episódio aqui sobre comunicação para falar sobre distrações. Distração é um tema que vale a pena mencionar porque ela interfere, né, na comunicação. As pessoas, inclusive, que argumentam contra o trabalho remoto, mais especificamente sobre o home office, elas gostam de falar sobre as distrações de uma casa, por exemplo, né, que as pessoas são muito interrompidas, e isso atrapalha muito o trabalho. O que essas pessoas não mencionam é sobre as distrações que acontecem também no escritório, né, e acontecem muitas distrações no escritório. Se você parar para observar, no escritório, a pessoa está lá trabalhando, vem alguém falar sobre como foi o dia dela, ou alguém chega, alguém sai, alguém fala o que viu na rua, a qualquer momento, assim, não existe essa organização e essa observação sobre o outro, sabe? Por incrível que pareça, essa observação sobre o outro, ela fica muito mais clara no trabalho remoto. No escritório você interrompe alguém perguntando sobre um grampeador, por exemplo. As pessoas no escritório muitas vezes não refletem, né, sobre esse fluxo do pensamento que o seu colega está tendo. Já no trabalho remoto, como a gente adota uma comunicação assíncrona, esse respeito termina acontecendo por consequência. Porque cada pessoa reserva o seu tempo, né, para dedicar-se ao trabalho. Já que o trabalho remoto, eu vou explicar isso muito melhor no próximo episódio, a gente não está disponível 100% do tempo, né? O trabalho remoto é sobre isso. Então a comunicação tem que ser assíncrona.
a forma de organização do trabalho, das metas, é diferente. Não é feita em horas, por exemplo. Eu vou falar mais sobre isso no próximo episódio. No episódio anterior, eu também comentei sobre o Zoom, né? Que a gente usa o Zoom para fazer nossas reuniões pela manhã, só no time interno, e outra reunião à tarde envolvendo, dessa vez, o cliente. E eu comentei que, além da coisa prática, né, dessas reuniões, elas são muito importantes, porque a gente trata do andamento do trabalho, elas são essenciais também, porque a gente imprime ali um tom mais informal, sabe, no começo da reunião. É claro que a gente não quer que isso vá muito longe, mas a gente percebe que isso é também muito legal, muito positivo, a gente cria essa comunicação mais humanizada. E essas reuniões diárias, elas são essenciais para isso. A gente sempre começa essas reuniões falando sobre coisas gerais, sabe, sobre política americana, por exemplo, sobre política brasileira, não tem como fugir desses assuntos. A gente fala agora sobre essa questão das quarentenas nos países, né? E esse contato humanizado, ele é muito importante para a gente. No próximo episódio, portanto, eu quero falar mais sobre esses paradigmas que existem ao redor do trabalho remoto e sobre a mudança de mentalidade que precisa acontecer para que o trabalho remoto flua de uma forma melhor. Bom, gente, por hoje é só. Assinem o canal UX Lab, sigam essa trilha sobre o trabalho remoto. Eu estou tendo o maior cuidado de falar assim, sobre pontos principais das nossas rotinas. Eu acho que a gente precisa expor isso. Esse é o momento. Muita gente está migrando para o trabalho remoto. Quem tem essa possibilidade, né? Muitas pessoas não têm essa possibilidade, infelizmente. Mas quem tem essa possibilidade, é recomendável até que se faça, né? Que esteja em casa se cuidando. Então, trabalhar remotamente é algo que está sendo muito falado e muitas pessoas estão migrando para isso. Cuidem-se se você está fazendo seu trabalho remoto, cuide-se se você não está podendo fazer seu trabalho remoto. Muitas agências ou muitas empresas, elas não compreenderam ainda a importância e muitas vezes é possível se fazer o trabalho remoto com alguma organização, com alguma quebra de paradigma. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Até já. Tchau.